Pra quem não me conhece pessoalmente, sempre assim, 1 ou 2 semanas de antecedência eu faço um planejamento dos vídeos da semana, tudo certinho, já começo a criar capas, tanto pro YouTube quanto pro Instagram, até porque eu não tenho uma liberdade de tempo de vida, tudo bem que melhorou nos últimos tempos, mas para poder ficar gravando vídeo na hora, já editar e postar. Porque eu tenho trabalho e tenho minha vida pessoal, academia, vida social, que eu também não é mais agitado no mundo, mas eu tenho. Tem as coisas que levam tempo pra você editar, eu não sou nenhum mega editor, como a gente já viu o vídeo, já percebeu. Então busco fazer as coisas com o máximo de antecedência, planejamento, para justamente ganhar tempo e dar tudo certo. Geralmente funciona, mas às vezes a gente tem coisas que fogem do nosso planejamento. E uma delas aconteceu justamente hoje. A semana planejada certinha, aí esse aqui que vos fala resolveu passar mais um vexame. Mais um, porque é pouco. O Corinthians tem pouco vexames em competições sul-americanas, né? Tem pouquíssimo. Tem pouquinho que é mais um, né? O que é um peido pra quem já tá cagado? O pensamento desse elenco é exatamente isso. O que é mais um vexame internacional para um time que tem um monte em sua história? Maravilhoso. Conseguiu se eliminar da maneira mais estúpida possível da Sul-Americana. O Racing do Uruguai tentou ajudar. O que ele não fez a competição inteira, ele tentou fazer nessa. Mas o Corinthians, mas esse elenco, eles não querem se ajudar, eles não querem, eles não queriam passar e fizeram de tudo para ser eliminado e felizmente conseguiram uma salva de palmas pro elenco do Corinthians, pro Dorival, a Mon que começou essa campanha, a diretoria, todos eles se esforçaram muito para ser eliminados na Sul-Americana e passar mais o vexame, porque ser eliminado na pré-Libertadores já não era suficiente, não, tinha que terceira vez na pré-Libertadores, já não bastava isso, tinha que passar mais um vexame na Sula e conseguiram. Minha salva de palmas, um feito para poucos. A verdade é essa, é porque tem que se esforçar muito para conseguir cair na primeira fase da Sul-Americana. Tem que se esforçar muito. Não foi o time que mais se esforçou, porque o Cruzeiro conseguiu se eliminar num grupo pior. O Santos lá atrás, quando foi eliminado também, pelo amor de Deus, era um grupo horrível. Né? Não foi o maior esforço do mundo, mas eles fizeram o esforço para fazer da maneira mais estúpida. Existem diversas maneiras de você ser eliminado na Sul-Americana. A mais honesta delas seria falar a verdade, seria ser honesto. Eles poderiam ser honestos. Diretoria, comissões técnicas que passaram, elenco, e de dizer a verdade que eles não queriam disputar a Sula, porque o que a gente viu do Corinthians nessa primeira fase sul-americana, nos 6 jogos, foi um time totalmente desinteressado, um time totalmente sem pegada, um time totalmente sem energia, sem intensidade, sem vontade nenhuma de estar em campo. E se eles não queriam estar em campo, eu também não queria estar vendo eles jogando sem vontade. Mas infelizmente eu tive que ver, porque torcedor é um negócio passional, torcedor é idiota acima de tudo. É exatamente essa. Um torcedor é apaixonado, um torcedor acima de tudo é um idiota. E eu sou um grande idiota. Porque eu assisti 6 jogos desse elenco de merda, jogando sem vontade nenhuma. Era muito mais negócio, pô, a molecada. Tudo bem que a base do Corinthians tá uma porcaria também, cara, gestão Augusto Melo, nem tem moleque pra ficar botando, mas colocou alguns, Guinegão, Bahia, outros que pudessem ganhar uns minutos, era muito mais honesto. Bota os reservas pra jogar, bota o Donelli pra ver, ganhar uma experiência, ou outro goleiro pra ver se consegue ser um reserva melhor que o Donelli. Botaram o Dalmaná pra jogar, você não pode reclamar. Mas bota o Choca pra jogar os 6 jogos, pra ganhar um pouco mais de experiência, né, pra amadurecer. Botar o Palácios, que recentemente a gente descobriu que ele existe pra jogar, em vez do Angeleri, que assim, desde o Paulista tá péssimo. Ou como joga mal, desde o final do Paulista, como tá jogando mal. Além de, pelo visto, ser um ser humano desprezível também, mas não é conversa pra aqui. Sei lá, cara, bota o Rian pra jogar. Porque pra ter o Michael e o Ranieri fazendo o que eles estão fazendo, botava o Rian, pelo menos passava menos raiva, porque eu já não esperava muita coisa dele. Botar o Bahia, botava o Alex Santana pra jogar mais de uma vez. Porra, botava Kaique pra jogar, botava esses jogadores. Hector. O Hector devia ter sido titular nos 6 jogos, né? Botar os reservas. Assumia logo de uma vez que não queriam a Sul-Americana. Era muito mais honesto. Só que não foram da maneira mais honesta. Fingiram, né, que estavam interessados, que a Sul-Americana ia ter o foco. E o que se viu foi pior ainda. O time conseguiu ser eliminado da maneira mais burra possível, da maneira mais estúpida e vergonhosa. Não conseguiram ganhar as reservas do Huracan. Não conseguiram dar um chute a gol no primeiro tempo inteiro. Assim, tem maneiras e tem maneiras. Se o Corinthians largasse de vez no campeonato, ia sofrer críticas do mesmo jeito? Ia, mas pelo menos ia ser de maneira honesta. E talvez até conseguisse jogar melhor, porque você ter jogadores mais interessados em campo.
o que a gente se viu desde o começo foi um time totalmente desinteressado. Eles não queriam estar na competição e a gente não queria ver ele jogando também. Mais um vexame para conta desse elenco. Lembrando que foi esse elenco ano passado, brigou contra o rebaixamento. Esse elenco caiu na pré-Libertadores. Esse elenco também conseguiu cair nas Copas ano passado da maneira mais burra possível, de maneira merda. É, não conseguiram criar uma chance de jogo contra o Flamengo com a menos em casa, tomando vareio no jogo de ida da semifinal, caindo pro Racing, dando um apagão e se borrando de medo na Argentina. Foram eles também, esse elenco também. É esse elenco que caiu na pré-Libertadores esse ano, depois de fazer um mata-mata vergonhoso contra um time quase que amador da Venezuela. Esse elenco também que agora coleciona essa vergonha. É esse elenco, essa base de elenco que tem que ser conhecida como um time de fracassados. A verdade é essa, o elenco atual do Corinthians é um elenco que fede a fracasso, que fede a tragédia. É impressionante, ganhou um paulista que eu comemorei muito, fiz vídeo, etc. O que só me aumenta, assim, na questão de como que o Palmeiras conseguiu perder um paulista para esse time. Impressionante. A cada jogo eu fico ainda mais impressionado como esse time conseguiu ganhar o paulista. O que também mostra que quando os jogadores querem de verdade, eles podem fazer muito mais do que fazem. Né? O problema é isso. É um elenco totalmente acomodado, é um elenco muitas vezes soberbo, cheio de jogadores que se acham melhores do que são e que tem um rei na barriga. O que a gente está vendo do Corinthians em 2025, na verdade o Corinthians fez poucos jogos bons, já era assim com o Ramon e também continuou depois da saída dele, e já vou criticar o trabalho do Dorival também. E que a gente viu muitas vezes um time com pé embaixo, né, se poupando, achando que ia ganhar a qualquer momento. E o que aconteceu hoje foi só um exemplo de outro, um time totalmente baixa intensidade, sem senso de urgência, que quando toma um gol fica desesperado, completamente nervoso, cheio de erros. Só foi mais um exemplo que é o Corinthians de 2025. Aquele time da reta final, das vitórias em sequência, da arrancada, uma vaga no Libertadores, aquele time não existe mais. Vários fatores, físicos, mas principalmente anímicos. Aquele ânimo, aquele espírito mesmo de correr, aquele espírito de objetivo e tal, se foi. A gente tá vendo um elenco completamente acomodado, preguiçoso e que especialista em passar vexame. Hugo Souza, coitado, ele conseguiu para a seleção brasileira jogando com uma saga tão desgraçada como essa, é impressionante. Lateral direito, Mateuzinho, com certeza quando voltar vai curtir uma balada, isso ele gosta bastante. Não tem lateral direito reserva, o Maná não tá pronto, tá tendo que usar o Félix Torres, que porventura conseguiu jogar, fazer bons jogos, uma surpresa de geral. A zaga é uma desgraça, uma porcaria, é a pior zaga, pior conjunto de zagueiros, não o pior conjunto de zagueiros que eu já vi no Corinthians. O André Ramalho é o zagueiro mais frouxo que eu já vi no Corinthians. Eu vejo o Corinthians aqui de 2005, por aí, 2006, 2007. Eu já vi zagueiro piores tecnicamente, mas eu nunca vi um zagueiro tão mole, tão frouxo, tão inútil como ele. Nem o Robson Bambu fazia tão mal o time, porque o Robson Bambu jogava poucas vezes. Era horrível, mas foi poucas vezes. Agora o André Ramalho é o pior tipo de jogador que tem, que é o jogador experiente, o jogador que em tese tem fama, que tem um nome a cesar, que tem respaldo, respeito dentro do elenco e que joga todo jogo mal. É o pior zagueiro do elenco, é o zagueiro que mais falha no elenco. Ele não é só falha grande, ele faz um monte de falha durante o jogo, perde qualquer duelo. O Ábila, do tamanho de uma porca prenha, parece que tinha comido uma leitoa antes do jogo, ganhou todas em cima do André Ramalho. Qualquer atacante leva melhor em cima do André Ramalho. Ele é horrível. Ele é péssimo. Que temporada péssima. Acho que pra mim o pior jogador do Corinthians na temporada, com sombra de dúvidas. O Kaká é aquela insegurança toda. Tecnicamente é um zagueiro bem mediano, para não dizer outras coisas. O Félix Torres. O Félix Torres, ele é aquilo, né? Ele consegue fazer o melhor jogo da história de um zagueiro e o pior numa sequência. É aquela inconsistência normal. Aí você tem lá atrás o Angelelli, que desde o Paulista ninguém nunca mais viu. Péssimo, atuação horrível hoje. Aquela bola que ele mandou para escanteio. Nossa, coisa horrível. O Matheus Bidu foi execrado por menos, a verdade é essa. Não que o Matheus Bidu seja um gênio, mas assim, é peladeiro também, mas cara, pelo menos sabe tratar a bola. O que adianta você ter o time precisando ganhar, você tem um lateral esquerdo que tem medo da bola, que tava mal pra cacete hoje. Aí você vai para volante, o Corinthians tem Ranieri, Martinez, Rian, Charles, marcadores úteis, ok?
mas que não sabe o que fazer com a bola no pé. A verdade é essa. Você coloca uma bola no pé deles, eles não sabem, eles passam fome. Até que o Martinez, como ponta de meia direita, se descobriu útil ali. Mas quando ele precisa jogar mais como primeiro volante, mais atrás, Deus nos acuda também. Sofre horrores. Quando o Corinthians precisa muito mais destruir, ao invés de construir, eles conseguem ser até úteis e importantes, se já for assim iniciando em outros momentos. Mas quando em situações como a de hoje, quando você precisa construir, você precisa de qualidade, aí a gente vê o quanto faz falta ter um primeiro volante e consiga ser um marcador eficiente que também sabe jogar bola com os pés, porque a outra opção para eles é o Maicon. E cara, o Maicon não deveria estar no elenco de 2025. Ele tá desde 2022 fazendo nada quando tá em campo e assim, ele não entrega a qualidade que se esperava dele como primeiro volante, na saída de bola, distribuição de jogo, e marcando é a mesma coisa que nada. É como se não tivesse ninguém na marcação quando ele está em campo. Você tem Breno Bidon que está num momento ruim, mesmo jogando fora de posição, na verdade ele também não vem jogando bem, mas para mim é melhor que os outros. O Carrilho sofrendo com o posicionamento dele em campo, mas a verdade também é que desde o Paulista também está devendo um pouco de desempenho. Não dá para passar pano não. Mas ainda assim é um cara que se quando tem a oportunidade de jogar mais por dentro, joga melhor, mas também sofre com a falta de opções, sofre com as escolhas do Dorival. Aí você vai para os lados de campo, as opções de ataque. Você tem Romero, que, cara, que atuação horrível. O ano do Romero não é bom, apesar de fazer alguns gols de vez em quando. A verdade é que as atuações dele em geral são muito ruins, muito mal mesmo. Pelo lado de campo, caindo cada vez mais e também por dentro não tá funcionando. Hoje o gol é culpa dele, o gol que o Corinthians sofre é culpa do Romero. Vai ficar marcado a tentativa falha de corte do Thales, mas assim, quem larga a marcação, quem deixa o cara livre ali nas costas da defesa é o Romero. Romero, que antigamente era conhecido pela vontade, pela entrega, agora é o cara que simplesmente não se entrega dentro de campo. Aí complica. O Thales Magno, que fase horrível que ele vem vivendo, pelo amor de Deus, que fase horrível. Zero objetivo, sei lá, mas parece que, sabe, não tem energia, não dá. Você olha ele jogando, é irritante, porque você vê que ele tem mais qualidade do que ele tá mostrando. Mas, cara, pouco objetivo, é um driblador que não dribla ninguém, porque ele só puxa a bola pro lado, para trás, é o que ele sabe fazer. É um jogador pouco objetivo e que também sofre com o posicionamento, que pra mim o Thales não é ponta, pra mim o Thales é um cara pra jogar por dentro. Os melhores momentos da carreira dele são jogando mais por dentro e não pro lado de campo, mas mesmo assim o que compete a ele tá ruim demais. E aí você tem o Yuri Alberto lesionado. E perde o seu principal jogador, a verdade é essa, que é o cara que jogando mal, jogando bem, tá lá se entregando, tá lá puxando isso dos demais do elenco, tá lá dando o seu máximo. E sem ele vai ficar difícil. O Memphis e o Garro, que parece que voltaram mais cedo do que era para voltar por necessidade. E aliás, o Memphis, vale citar, fora da Neoquímica Arena é difícil, hein, amigo? Nossa, pegar a temporada de 2025 do Memphis, a única atuação dele boa fora de casa foi com a primeira final do Paulista, que era justamente quando valia alguma coisa. De resto, na Neoquímica Arena, um leão, joga bola. Mas do GPS ali, da cidade de São Paulo, da Neoquímica Arena, é pedir muito para ele jogar bola. Parece, assim, é difícil também defender. Em jogos em casa vai muito bem, se entrega, mas em jogos fora de casa também zero interesse, zeríssimo. Não corre, não fecha espaços, também tecnicamente não se compensa. Então também não está se ajudando. O Garro, essa parte física dele é um problema porque o time precisa muito dele. É só ver que mesmo não estando no seu melhor, mesmo voltando depois de tanto tempo, poucos minutos, as poucas coisas que o Corinthians fez no jogo foram sair dos pés dele de algum jeito. Até porque quem deveria fazer alguma coisa é o Coronado, é uma desgraça. Cara, defender o Coronado em 2025 é um atestado de burrice gigante. Tem que ser muito burro para acreditar nele. Você que está vendo o vídeo ainda acredita no Coronado, defendeu o Coronado, ainda defende o Coronado, você é idiota. É realmente isso que você é. Você é um idiota. Você é um burro, você não entende nada de futebol. Porque não tem defesa. Ele tá aí quase um ano e meio e não faz nada. Um jogador frouxo, um jogador fraquíssimo fisicamente. Tecnicamente ele tem qualidade. Qualidade do quê, mano? Erra a maioria dos lances também. Não adianta o quê? Um jogador que é o melhor, a liga mais forte que ele jogou na carreira foi a Arábia Saudita.
Burro foi o Corinthians que caiu no conto dele, que pagou o que ele ganha, um salário alto, pra um cara que não entrega nada. Não consegue ser útil como titular, não consegue ser útil saindo do banco, não tem força física para jogar pelo meio. Ah, o Coronado joga fora de posição. Cara, ele não consegue jogar no meio de campo porque ele não tem força física. Ele é mais fraco que o Bidon. E o Bidon já é fraco. Ele não sustenta nenhuma bola. Hoje ele perdeu algumas bolas no meio campo que, cara, não existe. Sozinho. O cara chegou, soprou e roubou a bola dele. Não dá, ele não tem físico para jogar em alto nível. Não dá, tem que despachar essa bomba pro primeiro otário que aparecer. E, claro, temos que falar de Dorival Júnior. Porque, assim, eu fiz vídeo sobre o Dorival, falei sobre a capacidade dele de se adaptar e como isso foi importante no trabalho do Flamengo, de São Paulo. Isso me animava um pouco, mas, assim, o que a gente tá vendo no trabalho dele é decepcionante, porque adaptação não existe. Se tem uma coisa que o Dorival não tá fazendo é se adaptar ao elenco, pelo contrário. Pelo contrário, opções cada vez mais complicadas, sustentando o André Ramalho jogando. Cara, qualquer treinador coloca o André Ramalho para jogar qualquer jogo, eu vou criticar. Começo de conversa, mas assim, a opção ainda pro Angelelli, acho que o Bidu merece mais minutos. Já começa aí, mas sinceramente, do meio para frente, a maneira como vem escalando os jogadores tem que ser criticado. A insistência no Carrilho jogando mais aberto. Tudo bem que nos últimos 2 jogos ele trouxe o Carrilho um pouco mais para dentro, mas ainda assim, menos do que devia. A gente tá vendo um Ranieri tendo liberdade para subir e, cara, o Ranieri é um volante barra que já jogou também muitas vezes como zagueiro. Ele não é um cara que tem qualidade para jogar mais à frente. E ele tá jogando obviamente mal, porque, cara, não é dele. A gente teve um lance no primeiro tempo que o Ranieri era o jogador mais avançado do Corinthians, jogando de costas para defesa. E ele obviamente errou o passe, porque ele não tem qualidade para isso, não é característica dele. E isso tá afetando o time, porque você tem menos um cara ali na frente. E a outra opção é o Maicon, que, cara, não se justifica também. Ele tentou apostar no Maicon, mas, cara, também não se justifica. Usando jogadores fora da posição, essa insistência no 4-1-4-1. Hoje até ensaiou uma dupla de ataque, mas, assim, ainda de maneira tímida. E, cara, difícil. Tá um começo de trabalho decepcionante do Dorival. Eu esperava mais dele, esperava mais a capacidade dele de se adaptar a elencos, como ele fez em Flamengo e São Paulo. O que a gente está vendo é uma extensão do que foi o trabalho dele na seleção brasileira. Um técnico preso em ideias que não combinam com os jogadores que ele tem. É isso. Vamos ver se com a volta com o Garro, quem sabe isso mude, né? Mas, sim, não tá me dando muitas esperanças, não. Defensivamente o time, assim, um pouco menos frágil, nem tanto, né? Também pegou uns adversários fracos, mas de fato, já foi pior do que nos últimos jogos, mas ainda assim não é como se fosse seguro defensivamente, até pela falta de qualidade. Agora, do ponto de vista ofensivo, cara, é um nada. O Corinthians, no final da era Ramon Dias, tinha problemas defensivos graves, tinha, mas ofensivamente, às vezes funcionava de vez em quando. Agora, com o Dorival, nem de vez em quando funciona. Você tem aquele jogo contra o Inter e foi só. Foi a única boa atuação ofensiva do Corinthians desde então. De resto, é uma decepção completa o trabalho do Dorival até aqui. Tem a pausa para a Copa e, cara, a cada jogo do Corinthians com o Dorival, a cada opção dele que eu olho assim, eu começo a pensar que será que ele deveria ter a pausa para a Copa? Juro, é uma das minhas maiores decepções com o técnico no Corinthians. Tranquilamente, porque não que eu acho o Dorival o supra-sumo do técnico brasileiro, também não é. Mas assim, eu não esperava isso. Eu esperava um arroz com feijão no Dorival. Mas o que a gente está tendo é uma comida completamente queimada. E está sendo péssimo e se continuar desse jeito não vai ir longe não. Vai ser difícil. Eu poderia falar sobre também questões políticas do clube, mas isso aí é um vídeo à parte. Tem que guardar todo o meu ódio também aos conselheiros do Corinthians para um vídeo à parte. Eles merecem. Mas é isso. Mais um vexame do Corinthians. Quase 20 minutos falando mal dos jogadores, falando mal do elenco, falando mal do Dorival. E ainda falei pouco, ainda fui comedido. Infelizmente eu não tenho dinheiro para advogados, eu não posso falar publicamente o que eu desejo, o que eu penso sobre alguns jogadores, infelizmente não dá. Mas é isso, pessoal. Mais um vexame do Corinthians, mais um pra conta. Eu tô ficando careca de tanto vexame, né? Tanto vexame que, ó, até meu cabelo foi embora. E é isso. A vida vai continuar igual.
esse elenco vai continuar jogando como se tivesse o Reino Bahia, como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, se achando muito mais do que é. E o Corinthians vai continuar com novos vexames por aí. Não tem mais a Sul-Americana, não tem mais competições continentais esse ano. Ufa, pelo menos isso. Pelo menos não tem mais competições continentais. Não vou ver mais o Corinthians jogando quarta-feira à noite, terça-feira, no SBT, contra time lá da PQP, fora de casa, sem vontade nenhuma. Pelo menos isso. Agora eu vou ver o Corinthians jogando absolutamente nada dentro do Brasil e dá pra passar mais vergonha ainda, né? Vai que na Copa do Brasil pega um time mais fraco e é eliminado também. Esse elenco é capaz de coisas inacreditáveis. Estão fadados a fracasso, fedem a fracasso, é um elenco de fracassados e que mais uma vez fracassou. Deixa aí nos comentários se você concorda, discorda de uma coisa. Se você é corintiano, pode destilar o ódio contra quem você quiser nos comentários. É mais do que justo, porque esse elenco custa 30 milhões por mês. É um elenco cheio de falhas e um elenco também que não tem brilho algum. Então pode destilar ódio. Esse aqui é um recinto de ódio, esse vídeo, isso com mais de comentários. É totalmente livre para todos os públicos. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela moral divulgando esse vídeo com seus amigos corintianos que, né, querem alguém compartilhar esse sintoma. E também pode compartilhar com seus amigos rivais, porque com certeza não tá dando muita risada. Eu já tô aguentando as ações dos meus amigos. Não que esse elenco do Corinthians ligue pra isso, porque com certeza não se importam em porcaria nenhuma com o torcedor. Mas estamos aguentando essas ações, faz parte do jogo. Uma hora você ri, outra hora você é o motivo de piada. Só que o Corinthians em competições sul-americanas, ele é sempre piada. Porque se com um elenco fracassado desse, não tem como ser outra coisa, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Estamos de madrugada. Amanhã eu vou trabalhar virado praticamente, com sono. Mas é isso aí. Profissionalismo é aqui conosco. Tchau, tchau e até a próxima.